Tá gravando? Oi, gente, tudo bem? Aqui é a doutora Vavá, no Vem com a Vavá, esse programa que sempre traz pessoas muito especiais para falar de coisas muito legais, né? E a gente também falar sobre como que a gente pode transformar a dor em bom humor. E hoje eu tô com esse lindo, esse fofo Guba! O Guba é Gustavo Barros, né? Você, não sei se você conhece ou não conhece, um cara muito espiritualizado. É um prazer estar aqui nesse lugar, né? Mas eu já tô sabendo que você vai para um lugar mais lindo ainda do que esse paraíso que você tem aqui, né? Nós estamos em Valinhos, na casa do Guba, que na verdade vai ficar uma casa meio transitória, né? Olha só como são as coisas, né? Primeiro eu quero agradecer você ter aceitado gravar e a gente veio para cá fazer essa produção e falar de coisas tão legais, né? Desse negócio de nova consciência. Gente, olha, hoje para você ter saúde, você tem que ter uma nova consciência. E é disso que a gente vai falar hoje. Guba, tudo bem com você? Tudo bem, doutora Vavá. Tô adorando receber você aqui em casa. Que bom, eu que tô feliz. Esse cabelo lindo, essa maquiagem perfeita. Ah, então, você sabe, é o pessoal que me produz, que é o Mais Selfie, sabe? Ah, Que é o mais selfie, sabe? É, Mais Selfie. Conheço. Um beijo pra eles, todos eles. Mais Selfie que produz a gente, né? Olha, aqui não Vem com a Vavá, já passou, Geraldo Rufino, Joel J, aquele nadador que adora tomar banho gelado, gente do céu, só ele mesmo, né? O Christian Barbosa, pequeno, mas cheio de energia, sabe? O Giba Lopes, o Mário Saba, que é um osteopata lindo, e eu tô muito honrada de estar aqui na tua presença, porque a gente vai falar de coisas espiritualizadas que na medicina a gente precisa também, né? A medicina humorizada e espiritualizada. Exatamente. Ô Guba, me conta um pouco, como é que é esse trabalho que você faz? Eu sei que você faz fórum, que você faz roda de conversa, que você faz umas coisas que ajudam as pessoas. Eu queria que você me contasse como é que é o teu trabalho, né? Para o pessoal que está assistindo a gente não Vem com a Vavá, e principalmente quem são as pessoas que chegam até você, como que elas estão e como elas saem. Olha, doutora, é uma coisa assim que a gente vai aprendendo realmente todo esse movimento do acolhimento, né? Nós, enquanto terapeutas, psicólogos, pessoas que cuidam de gente, a gente procura sempre olhar para o outro com muita empatia, porque muitas vezes as pessoas que chegam até nós têm histórias que de alguma forma a gente não viveu, ou vivendo uma história que pra gente nunca foi a nossa realidade. E umas cabeludas, né? É, exatamente. Então, como a gente também tem que agir quando a gente recebe alguém que está num movimento um pouco mais cauteloso, cuidadoso, é muitas vezes nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa, né? E mesmo sem a gente saber o que essa pessoa vive ou sofre, ou tá ali num movimento de desafio, é a gente ter muita empatia por ela e acolhimento. Escuta é a palavra. É usar os dois ouvidos e menos a boca. Isso é, tá ouvindo? Você tá ouvindo, meu irmão? Olha, se Deus colocou dois aparelhinhos, né, para você ouvir estéreo, né, que vale estéreo, é para você ficar com a boca fechada, a boca que usa, e você ouvir mais, porque hoje tá faltando escutador, gente. Exatamente, tá faltando escuta. A gente não quer escutar, a gente quer... Eu tenho uma frase que eu ouvi, que eu não me lembro quem falou, mas ficou e gravou, que é... A gente muitas vezes quer ser o interessante e não interessado. Ah, eu sei o que é isso, é verdade. Sabe, né? Então, quando a gente se coloca no papel de interessado, você abre um campo de conversa com qualquer pessoa. Imagina você na fila do banco, se interessando por a história de alguém, você conecta com uma história que muitas vezes você nem imagina que pode acontecer e que de repente aquilo se transforma em um diálogo, em um bate-papo, em um processo de cura muitas vezes, né, doutora? É verdade. E às vezes a gente acha, eu sei porque lá na clínica tem muitas pacientes, tem muitas clientes mulheres que vêm para fazer a reposição hormonal lá na clínica de sexoterapia. Olha e só. homens também. Olha só. Mas quando eles vêm, eu já sei que na primeira consulta eu preciso colocar uma fita silver tape. Se você não conhece, vai lá na loja de construção e você vai silver tape. É uma fita que te fecha a boca. Eu uso imaginária, né? Porque senão, às vezes eu uso para tirar o buço, né, gente? Mas assim, você põe o silver tape porque a pessoa vai te contar toda a história da vida dela e ela precisa disso. Porque é como se ela estivesse numa panela de pressão e ela precisa falar. Então eu te entendo, é isso mesmo. Eu descobri que eu era terapeuta, sabe onde? Quando eu trabalhei no SAC.
no saque de Você uma trabalhou empresa. em saque? Trabalhei, serviço de atendimento ao cliente. Olha isso. Ó, serviço de atendimento ao cliente e hoje você Pois faz é. um serviço de atendimento ao cliente ainda. Pois é. E é exatamente a mesma coisa, porque é você escutar com empatia. Mesmo você atendendo um cliente que estava puto da vida, reclamando de tudo, quando eu escutava com a verdade, quando eu escutava com atenção, as coisas se resolviam. E hoje é a mesma coisa. Muitas vezes quando eu estou atendendo alguém, falando sobre a importância da espiritualidade dentro do autoconhecimento, falando o quanto a gente pode seguir com mais leveza na vida, o que a pessoa precisa é só desabafar e receber uma mensagem de carinho, de conforto, de coragem. Porque no fim das contas a gente precisa muitas vezes, né, dividir os nossos problemas. Agora tem uma coisa, né? Você tem mais tempo. Porque no saque não tem aquela coisa de você tem que fazer um atendimento no máximo em tantos minutos. Tem o tempo médio por atendimento. Nossa, tá vendo? Eu achava TME, que era mentira, mas TMA. tem. Olha, quando alguém te liga. Como é que chama? TMA. TMA, que Tempo médio de atendimento. médio de atendimento. Ou seja, se você ficar lá contando uma historinha, ela vai falar assim, aham, sim, tem palavras, né, certas para cortar a Hoje em dia pessoa. não tem mais pessoas no saque, você não sabia, não? É só Hoje robô? em dia você liga, só tem robô que imita gente grande, entendeu? Você tá brincando. É, menina. Gente, outro dia eu bati um papo enorme com uma pessoa, agora eu tô passada! Como assim? Pois é, Gente, a garota. menina até me falou... Não, mas ela me falou o nome dela. Nada, elas inventam Ah, não, tudo, você tá é tudo brincando. robotizado. Hoje em dia acabou. Sim, maldita Juliana que me atendeu. Como assim, robô? Nossa, que passada agora. Pois é. Vou precisar fazer uma... Como é que chama? Vou ter que fazer uma roda transdimensional. Isso, gente. pra curar tudo que tem nas outras dimensões. Eu aprendi hoje, gente. Transdimensional. Você tá achando que você só vive aqui? Não, Boba. Tem boba. várias emoções. Tem várias dimensões, outros planos. É. E me conta, quer dizer que as pessoas elas chegam com essa... Não é um vazio, é um cheio vazio, né? É um cheio, assim, o copo tá cheio, mas tá cheio de coisa que a pessoa não quer mais, né? Então, de alguma forma, as pessoas quando procuram, assim, a busca por o autoconhecimento, que é muito trabalho que a gente faz com o fórum, com os retiros, com os trabalhos, né, terapêuticos em grupo, a pessoa ela vem porque ela tá com uma demanda familiar ou do relacionamento e ela está vivendo num momento de muita sombra. Ai, olha só, gente. A gente fala que bom na vida é sombra e água fresca, depende da sombra, né? Porque se vier alguma sombra pesada, né? E aí ainda com água fresca, gente, não dá certo. Não dá certo, né? não dá certo. Mas, de alguma forma, eu passei a encarar a sombra como um movimento também de muita transformação. Porque na minha própria vida, sabe, doutora Vavá, muitas vezes quando eu tive que enfrentar um problema de frente, foi quando eu cheguei no fundo do poço. E isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu estava trabalhando numa empresa, sendo líder de uma empresa, e eu me cobrava muito para ser o melhor líder, para ser a melhor pessoa, para ser sempre o melhor, o melhor, o melhor. E eu descobri que eu não era, naquele momento, o melhor, nem para mim mesmo. Guba, mas assim, quantos empresários que passam lá na clínica... Tirando o Rufa, que é o Geraldo Rufino, o Rufa, ele tem uma... É ótimo, olha só que legal, isso que você está falando. A maioria dos empresários que estão numa postura de liderança, eles vão lá na clínica. Primeiro que assim, eu vou falar um recado agora, que você está no Vem com a Vavá. Você que é empresário, deixa de ser macho muito forte, entendeu? Porque se vem uma ventania emocional em você, você vai quebrar. É melhor você ser bambu do que você ser esse carvalho todo, tá? E o que acontece? É muita pressão, porque se você estava num cargo de liderança, você falou, provavelmente você teve muita pressão, mesmo se você estava num cargo bacana, assim, você era líder, né? Agora, tem uma coisa que o Geraldo Rufino ele falou na entrevista, e se você não viu, vai lá ver, ele fala o seguinte, fala da blindagem emocional. Perfeito. Uma vez o Caruso, né, que é amigo nosso aqui do canal da Fiz Feliz, ele foi lá falar com ele, né, daí ele chegou, sei lá, chegou meio atrasado, e o Geraldo, eu só falo Rufa, porque o Rufa é meu amor, né? Assim, porque ele é o empresário alegria. Eu sou fã dele. Eu sou fã dele. Aí ele chegou e o Caruso me contando, você acredita, Vavá, que eu cheguei lá e falei assim, ô Rufino, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. Aí ele abriu daí o Rufino abriu aquele sorriso largo, aquele negão lindo. Ele falou assim, fica tranquilo, porque eu ainda não te dei o poder de você tirar a minha paz de espírito. E ele falou de uma maneira tão delicada, que não ficou aquela coisa assim, não, eu não me pego com isso. Mas olha só que legal, ele não cria, não deixa a expectativa do outro pegar nele.
né? No controle total das emoções. Total, e assim, de uma forma leve, diz que o Caruso ficou passado, falou assim, gente, aprendi. E eu também, tá? Rufa, beijo se você assistir aqui com o Gubo. Você tem que conhecer esse menino. Você tem que conhecer esse menino, que eu vou te falar uma coisa, levar aí pra sua empresa, pra as pessoas entenderem outras coisas que vão agregar aí, né? Outras dimensões. Outras dimensões. Mas me conta, então assim, você estava nesse lugar de liderança e aí você teve um piripaque. Pois é, eu comecei a sentir muito uma crise assim de pânico, de ansiedade, e depois, aprofundando um pouco mais, eu entendi que eu tinha sofrido o famoso burnout. Nossa, eu já falei do burnout, gente, tá num vídeo meu que eu falo que parece que apaga tudo, você não lembra de nada. Você não lembra de nada e é como se a respiração também ficasse muito rápida e você sente como se algo tivesse muito errado, mas você não sabe o que é. E aí você descobre que você estava, na realidade, num fluxo de pensamento tão intenso sobre as possibilidades do futuro que o presente deixou de existir. Nossa, então é uma ansiedade extrema. Uma ansiedade extrema. Gente, vocês sabem, ansiedade, né? Angústia é lá no passado, ansiedade é no futuro. Então, quem fala muito disso é o meu amigo de profissão, Augusto Cury. Augusto Cury, aquele lindo, fofo, né? Que a agenda dele é impossível, porque não dá pra falar com ele, né? Tem que mandar pombo correio, porque ele vai ver. Porque o pombo correio chega na janela e ele vê o pombo. Mas senão ele não vê. E ele fala daquela registro de pensamento automático, chama RAM. E ele fala que a síndrome do pensamento acelerado. E o burnout tá nessa linha, tá né? Tá nessa linha porque de alguma forma, para você ter que perceber que alguma coisa tá errada e o seu corpo se manifestar desse jeito, é porque realmente chegou no limite, né? Chegou no limite, porque se o corpo ele tá manifestando, seja na sua pele, seja nas suas emoções, seja na sua respiração, é porque a gente chegou. Olha que eu sempre falo, o corpo, a dor, é um tipo de dor, é uma dor. Exato, isso, porque a dor não é só exato. dor doída, é a dor da sensação. Exato. Gente, a dor, eu sempre falo que a dor, ela tem uma parte que é um diamante, porque se não tem a dor, ela não te avisa. Quer dizer, agora melhor ainda que assim, querendo ou não, você já tinha uma consciência do teu estado, pelo menos o teu quase estado de equilíbrio, porque você percebeu. Não é que alguém falou, você tá estranho. Sim. Eu lembro que eu estava passando por uma situação muito próxima, assim, por ser uma empresa familiar que eu estava liderando, tinha muito essa questão da família envolvida. Entendi. Entendeu, doutora? E aqui, abrindo meu coração para você, eu estava passando por uma fase muito complexa com a minha mãe. Porque eu tinha muito uma necessidade até de competição, que depois eu vir a descobrir com a minha própria mãe e ela comigo. Então eu tive que me aprofundar nesse tipo de tratamento, entendendo qual era a minha relação com a minha família, para que eu pudesse entender qual era a minha posição. Eu tinha saído do meu lugar de filho e entrado no meu lugar de pai ou mãe dos meus pais. Agora eu tô lembrando daquele alemão lindo, Bert Hellinger, da constelação. Bert, você ainda tá vivo? Acho que sim, um beijo pra você. Não, já foi, é mesmo. Já foi, tá por aqui. Será que eu tô... Ele tá aqui, plano. Se eu lembrei dele, é porque ele tá. Eu parto do seguinte princípio. Mas foi recente, foi recente, tá, gente? Ó, só pra você saber, eu não ponho data, mas eu vou falar, nós estamos em 2020, tá? O Bert já foi mesmo. Ai, Bert, lindo, alemão, né, salsichão. Opa! Salsichão na Alemanha, gente, né? Que sexo psicoterapeuta a gente fala dessas coisas. Mas você chegou a constelar? Constelei. Gente, a constelação tem uma coisa maravilhosa, né? Eu vim a descobrir o que era constelação por conta disso, né? Que uma psicóloga amiga minha olhou para minha situação, ela estava me ajudando a fazer um processo de coaching grupo na empresa, e ela olhou a minha situação e ela falou assim: Gu, eu preciso te apresentar uma história. E aí começou a falar sobre o pensamento sistêmico, que eu acho que vai além ainda da constelação, é verdade. Que tem todos os movimentos, né? Uma terapia em grupo que tem os movimentos da família. Ela me trouxe o pensamento sistêmico sobre a minha posição dentro da minha árvore, dentro do meu sistema. Olha que legal. E foi muito interessante porque eu entendi que eu estava querendo assumir uma posição que não era minha. Sua, né? E aí, quando eu liberei isso, voltei para o meu lugar de consciência, que era, naquele caso, com a minha família, a criança, filho, né, o que responde ali num sentido de estar, entre aspas, abaixo do pai e da mãe, eu comecei a entender que meu fluxo começou a voltar. E até para o próprio negócio familiar, tudo começou a fluir.
Olha que incrível, né, Guba? Você está trazendo uma informação para quem assiste aqui no Vem com a Vavá, que é muito importante. Quantas pessoas têm problema. Quantas pessoas têm problema com mãe e pai? Sim, Quase todo mundo. todos. Com pai é muito, mas com mãe também. Mãe também. E aí, quando o tempo vai passando, ou são dois casos, ou como você falou, na sua relação familiar de trabalho, Sim. aí assim. É até quase que natural, porque você é homem, você tem uma energia diferente, Claro. você estava num cargo de liderança, então Claro. assim, as coisas se misturam facilmente. Sim. E a outra questão, quando você não está trabalhando em empresa familiar, é quando o pai e a mãe começam a ficar mais idosos, precisam de cuidados, e aí a inversão acontece, porque o filho começa a querer se sobrepor à autoridade da mãe e do pai para cuidar. Exatamente. Só que esse é o maior desafio, por isso se você tem pessoa idosa na sua família e você está querendo inventar de ser cuidador, vai estudar a constelação familiar, vai se preparar, como em tudo na vida, Exatamente. vai se preparar, não vai ficar lendo o livro e fazendo cursinho sem você se aprofundar, senão você só vai dar com o burro na água. Né? Isso quando não, até depois eu vim a descobrir, que muitas vezes a forma como a gente se relaciona com as nossas lideranças, os nossos chefes, entre aspas, dentro de uma organização, tem muito a ver como nós nos relacionamos com o nosso pai ou com nossa mãe. É verdade. Então há muita projeção, inclusive, sobre aqueles que estão acima, porque nós temos pai e mãe como uma cabeça, né, como alguém que nos orienta, e quando a gente chega na empresa e tem uma figura de liderança, algum orientador, Pai. muitas vezes a gente se conecta com o Que pai é a e com mãe. primeira figura de liderança que a gente tem, são os nossos pais, Exatamente, né? Gente, exatamente. olha só que mundo, né? Mas assim, você conseguiu sair dessa tua crise. Entrando muito para dentro, né? Fazendo muito autoconhecimento, olhando realmente para isso e percebendo que cada um tem a sua posição no sistema, o qual era o meu papel e alinhando isso com muito diálogo com eles. Gente, também. eu vou levar o Guba lá pra clínica, para algumas minhas clientes e pacientes ouvirem, e os meus clientes profissionais também, as empresas, que eu faço palestra pelas Olha. empresas, né? Para ouvirem o que você está falando, porque a gente precisa entender o que significa hierarquia. Exato. Né? Hierarquia não é aquela coisa de pau mandado, gente, é uma coisa que não existe, tá? Porque quando ele não quer funcionar, você pode mandar quanto você quiser que ele não vai funcionar. Então esse negócio de pau mandado, pode esquecer, não tem controle remoto, entendeu? Então assim, fica a dica pra você, entendeu? Entenda qual é a hierarquia dentro da empresa, O né? sistema, Pra poder do exatamente, sistema, gente. Exatamente. Ah, que exatamente. delícia! É muito bom assim falar sobre isso, porque todo mundo vem de uma família, vem de um pai e de mãe, mesmo que não seja biológico, tem uma referência de pai e mãe. Então, trazer isso para o contexto social é muito bom, porque as nossas primeiras frustrações na vida e as nossas primeiras necessidades acontecem vindo do pai e da mãe. Vindo do pai e da mãe. Olha só, gente, qual é a primeira dor, né? Você lembra, falando, porque a gente tá falando disso de dor, eu quero perguntar agora. Você lembra, na sua vida, vale infância também, tá? Qual foi a primeira dor que você sentiu? Mas não dor de bati o joelho, tropecei e caí. Uma dor que pegou aqui dentro, sabe? A primeira dor que você sentiu na sua vida, você consegue lembrar? Nossa, primeira Pode respirar, dor. agora tem um tempo agora de respirar, nós estamos aqui num ambiente legal, ele pode deixar a memória vir aos poucos. Tá. É a primeira dor. Busca no corpo, que no corpo a gente acha tudo. Eu não lembro se foi a primeira, mas eu acho que assim, uma das primeiras foi muito essa história, que eu me lembro assim, foi muito abandono, mas não num sentido de abandono, mas porque a minha mãe, ela resolveu me criar durante 10 anos, e aí ela estava cansada de viver num relacionamento onde ela só cuidava das crias e ficava dentro de casa, e foi empreender. Nisso que ela foi empreender, ela teve que me deixar na escola integralmente, e aí eu me senti abandonado, e aí eu fui descobrir isso só com a terapia mesmo. Dor só emocional, exatamente. Primeiro, honro essa dor que você lembrou, né? E que ela fique acalentada aí dentro de você, que a gente tem sempre honrar tudo que acontece com a gente, com né? certeza. Honro a dor, que na verdade a dor ela se transforma e ela ajuda a gente a se transformar. Exato. Porque a gente tem duas dores, que é a dor do crescimento, né? Todo mundo sabe que quando começa a nascer dente, dói. O osso dói, né? E tem a dor do sofrimento, que é quando a gente fica insistindo numa dor emocional.
Quer dizer, você em tenra idade, você teve que transformar isso e digerir e fazer ela acontecer. Mas olha só que hoje você virou um grande terapeuta, um comunicador que você aprendeu, a dor te ensinou alguma coisa, mas peraí, vamos já falar aquela coisa que eu não gosto, daquelas pessoas que falam assim, para você crescer na vida, você precisa sofrer. Gente, isso daqui é papo cola. De... Não precisa. Não vou nem entrar no mérito, vamos deixar de lado que a carapuça já entrou em quem tá ouvindo. Não precisa. Você não precisa passar por sofrimento para você ter o crescimento, né? Então, assim, quer dizer, eu acho que todo mundo coleciona dores e a gente vai superando. Mas, voltando então para as pessoas que te procuram, você provavelmente encontrou pessoas que tiveram mesmas dores que você. Sim. E como é que é você olhar para uma pessoa que tem uma vida diferente, mas que ela tem uma dor que você um dia já viveu? É mais fácil de lidar com isso? É mais fácil. A gente tem a tendência, muitas vezes, de tentar dar uma receita de bolo para tudo, né? Então, se eu já vivi uma história e eu consegui sair dela, eu tendo sempre a falar aquilo que eu fiz. Mas isso também é uma percepção que eu tenho que tomar muito cuidado e ser muito pragmático, assim, percebendo as possibilidades da pessoa, porque depende do organismo, depende da situação, depende do ambiente, depende de cada ser humano. É verdade. Então, com muita empatia, que eu acho que essa é a palavra da comunicação, da troca, né? Se eu não me engano, o Roberto Crema fala sobre a cura está no encontro. Ah, é verdade. Gente, procura aí o Roberto Crema, entendeu? Ele é um cara cremoso. Cremoso nas palavras, cremoso na comunicação. Acho que isso faz com que a gente também perceba o quanto a gente pode curar a nós mesmos quando a gente se encontra com outras pessoas. É verdade. Então, doutora, quando o Crema fala que a cura está no encontro, é como se eu percebesse que, de fato, o papel do setting terapêutico, do movimento da troca, do movimento do cuidar, ele é você estar atento ao que o outro te traz. É verdade. E muitas vezes a gente não viveu aquilo que a outra pessoa viveu para a gente poder falar com propriedade. Mas quando a gente fala com empatia, quando a gente escuta com empatia, aliás, a gente cria uma conexão que não vem da boca, não vem do olhar, não vem do ouvido, vem do coração. Vem do coração. E quando você sente aquilo no coração, eu não sei de onde nem por que as palavras chegam. É verdade. O que a gente precisa falar é dito. O Rufa sempre fala nos vídeos dele, ele fala de coração para coração, e eu acho que é verdade. E bom, nós dentro da medicina e da neurociência, né, a gente já sabe que no coração você tem muito mais circuito neuronal do que no próprio cérebro. Eu falo que o cérebro, ele é só a máquina que vai apertando o botão para funcionar, mas quem manda é o bonitão que tá ali dentro. É a bússola, É né? a bússola, é verdade. A nossa bússola. E como é bom a gente falar de coração, né? Porque quando a gente fala de coração, a gente não precisa explicar muito, a gente não precisa gastar muito, né, com as palavras, a gente consegue realmente conectar. E me fala uma coisa, dentro desse movimento todo, né? Agora você decidiu, eu sei que você fez o fórum, né? Ele fez o fórum que eu não pude estar, mas um dia eu vou estar lá, palestrando no fórum pra gente falar. Desse jeito, sim. Assim como eu tô linda, poderosa, maravilhosa, repaginada. Olha, eu tô repaginada, a gente fez uma repaginação forte, né? E tem várias coisas que eu sei que você vai gostar, vai ser um prazer um dia estar no fórum. Mas eu sei que você vai fazer o fórum nesse ano, mas essa mudança, como é que é essa coisa de repente, vou para Alto Paraíso, né? Assim, vou para aquele lugar mágico, né? Que é assim, tem uma energia incrível. Alto Paraíso tem várias, assim, tem muito misticismo envolvido, né? Tem uma base sólida de cristais embaixo, de quartzo, né? Dizem, tem uma lenda que toda aquela parte da Chapada dos Veadeiros ali de Alto Paraíso e etc., tem uma base de quartzo de pedra muito energético, assim, um poder que as coisas acontecem. É um lugar onde você vai, você intenciona alguma coisa mentalmente, a parada se materializa assim na sua frente. Meu Deus, olha, gente, olha o seguinte, minha próxima clínica vai ser em Alto Paraíso. Porque daí acelera, né? Acelera o processo, rápido, Quem não tá se intencionando muito aqui, lá vai muito rápido. Mas e foi assim, de repente, você falou assim, vou para aquele lugar. Claro, não é que foi assim de repente, porque você, assim, você conhece o lugar, você me falou que você sentiu um chamado, né? Sabe, gente, sentiu um chamado, para ficar bem claro, não é assim, Guba! Alto Paraíso chamando, não é isso, né? E não é também aquela moça do chamado, né? Com os cabelos pretos, é verdade. que sai do poço. Meu Deus! Não. Mas
Como é que você, aonde você sentiu no seu corpo? Como é que foi? Porque você me contou um caso, eu queria que você falasse do dia que você chegou aqui nessa casa. Conta um pouquinho, você foi pra lá. Sim. Eu fui lá, fui para um festival, na realidade, que me chamou muito a atenção, que eu fui lá, estava já nessa busca do despertar, buscando me encontrar um pouco mais. E aí eu já ouvi, assim, algumas vozes, assim, que me falavam, vozes reais, tá bom? De pessoa física. Me falam... Vai que baixa o balaú aí aqui, aqui. gente. Não foi essa voz. Foram pessoas que foram pra lá e sempre me contaram, assim. Eu falei, vou ver qual que é essa história. E acabei indo pra lá nesse festival. E foi muito especial porque eu acabei encontrando, assim, uma outra visão de mundo, assim. Porque as pessoas que estão lá parecem muito aqueles gnominhos, as fadinhas, as pessoas mais... Estão numa outra frequência. Numa outra frequência. E eu falei, bom, vamos ver o que é esse conto de fadas que está acontecendo. Fui lá viver. Quando eu voltei para cá e eu entrei na minha casa, eu abri a porta da minha casa, eu olhei assim para minha sala, para o sofá, para a televisão, para aquela mesma vida que eu já estava vivendo há um tempo, e eu percebi que eu já não me sentia mais em casa. Eu falei, por que é que eu voltei? Eu não me sinto mais parte, sabe? Bem no momento que eu abri a porta, eu falei, não sei, senti que minha vibração não estava mais aqui. Só que eu até perceber isso, né, me levou um tempo para eu entender, porque para você poder fazer uma mudança, assim... não é assim da noite pro dia. Não, e principalmente quando você tem, assim, um chamado para ir. Eu tô prestes a escrever, terminar um livro, então, assim, a minha visão foi muito de terminar esse livro lá em Alto Paraíso, porque lá realmente... Você começou a escrever ele aqui. Comecei a escrever ele aqui, numa madrugada, que me veio algumas inspirações... Nisso que eu parei de escrever, me veio muito Alto Paraíso, para continuar essa obra. Olha isso. E a ideia mesmo foi desapegar de tudo. E o próprio desapego de tudo, de trabalho, de alguma forma que já estava sendo construído por aqui, da casa, enfim, de todas as coisas materiais, foi um próprio trabalho espiritual que precisa ser contado também nessa jornada. Porque quando a gente ouve a nossa alma e ouve o nosso coração... O caminho ele se abre de uma forma incrivelmente fácil. É assim, você já intencionou, a coisa está acontecendo. Então, quando a coisa está muito difícil na nossa vida, eu aprendi a perceber que se está muito difícil é porque não é o caminho. Nossa, que lindo. Eu sempre falo, tá pesado ou tá leve? Se tiver pesado, vai embora, solta. Você fala uma palavra, libera. Solta la franguicha, entendeu? Solta essa franga, porque senão não adianta, as pessoas ficam se Libera geral, como dizia a Xuxa. Libera geral. Libera geral. Gente, é assim, é muito importante isso que você está falando, principalmente para quem acompanha aqui a Vem com a Vavá, porque assim, se tem uma coisa que eu sempre falo, vai ser feliz. Para de ficar se pegando, não, porque eu não vou, porque isso, porque aquilo outro. Assim, eu falo para as mulheres, tem mulher que chega lá na clínica, reclama do marido, mas reclama. Eu falo assim, então você está reclamando tanto, entendeu? De duas uma. Ou você olha, entende quem é esse elemento que de alguma forma ele está colaborando com você, ou então você, claro, num movimento responsável, você dá passagem, entendeu? Porque senão você vai ficar no último bonde do trem. E isso que você falou sobre responsabilidade é essencial, porque todo mundo muitas vezes procura um terapeuta, um psicólogo, alguém para poder buscar uma orientação, mas acha que o querido vai arrumar a vida toda. Não. Tá achando que é funilaria pintura. Exatamente. Me arruma. Aí bate uma tinta em mim, né? E vai embora. Não, porque eu conheço pessoas que lá, assim, mulher, porque geralmente, assim, vamos falar a verdade, não é papo feminista, nem sororidade, essas coisas todas. Porque sabe que eu faço parte da virada feminina. Eu faço parte lá do grupo da virada feminina. Tem umas mulheres incríveis, são mulheres, mas eu sempre falo, cuidado meninas pra não virar bandeira feminista, porque quando a mulher começa a criticar demais o homem, é que tá faltando alguma coisa diferente na vida. Então, assim, o que eu falo é o seguinte, quando eu conheço umas mulheres que geralmente é assim, não deu certo o casamento, aí o homem vai embora e aí sobra pra mulher. A mulher fala, sobra a casa, sobra o filho, sobra tudo. Só que eu já vi coisas inversas. A mãe simplesmente foi embora. Foi embora, largou o marido com as filhas, falou, se vira, negão. E foi embora, entendeu? Então, assim, não tem responsabilidade. Porque a partir do momento que tem uma vida que tá ali também, pode ser um cachorro até, entendeu? Porque às vezes tá o cachorro racha, né? Se for um salsicha, tudo bem. Não, racha, né? Mas assim, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você planta. Como já dizia o bonitão, e como diz também na Bíblia, né?
Semear não é obrigatório, mas semeou, a colheita é obrigatória. Exatamente. Então você tem que ter responsabilidade. Exatamente. E o caminho do autoconhecimento, ele é um caminho de responsabilidade. Porque ele vai exatamente no lugar que você tem tentado fugir praticamente a sua vida inteira. Porque a gente tem uma relação com a dor muito triste, né? A gente tem uma relação com um problema muito dolorida. E não precisa ser sempre dolorida. Exatamente. Você pode olhar de uma maneira sempre com um olhar de aprendizado. Eu estou sofrendo hoje, pode ser que a memória que eu tenho afetiva sobre este tipo de situação me traga dor. Mas o que me fez ter essa dor, talvez possa ser a solução daquilo que eu busco para o futuro. Né? Talvez possa ser o aprendizado do presente. Nossa, olha, tá vendo, gente? Olha, não tá nada combinado. O Guba, acho que ele é médium. Ele é médium, eu sou extra large, que eu tô meio fofinha, entendeu? Eu sou de large. Mas também. é o seguinte, você trouxe uma coisa que eu sempre falo pras meninas e pros meninos também, seja na palestra, onde seja, né? Eu conversei muito isso com o Juliano Posati, que é um amigo meu, que a gente agora tá na plataforma junto, e você vai conhecer, que ele é fantástico. Quero conhecer. É o seguinte, eu falo o seguinte, imagina um bolo, a vida é como um bolo. Se a gente pegar os ingredientes aqui, Guba, se eu trouxer pra cá aqui, ovo cru, tá? Se eu te der uma, agora, de bate pronto, eu te dou um ovo cru, você come? Não. Se eu te der um pedaço de fermento pra você mastigar, você não vai querer. Não. Duas farinhas de farinha, duas colheres de farinha, não vai. Não. Entendeu? Então assim, se a gente pegar os ingredientes de um bolo, tirando o açúcar e uma fruta que você coloca, o resto é intragável. Sim. Mas na hora que você mistura, que você aquece, que você acolhe, que você mistura bem, coloca um pouco de doce que é o amor. A hora que sai do forno vem um bolo. Você não come o bolo? Inteiro. Então a vida, eu falo para as pessoas, olhe para a sua vida, se está difícil, como se fosse um bolo. As coisas, elas nem sempre vão ser, elas são assim, consumíveis, né? palatáveis Boas, naquele gostáveis. momento. Mas quando você junta, que é o que você está falando, você junta, deu uma dorzinha aqui, um desafio ali, um processo ali. A hora que você junta, você entende que isso faz parte da construção de algo maior e de algo positivo. Por isso que eu falo, e está no meu livro, trocando a dor por bom humor. Primeira coisa é o que você falou, é você acolher a vida, aquilo que te recebe, sem se preocupar tanto com o que os outros falam, e você fazer a tua vida ser uma coisa iluminada. Aí você ilumina o mundo. Exatamente. É por aí. E, doutora Vavá, eu vejo que assim, quando a gente deixa as expectativas de lado, que é o que a gente sente pelos outros, é a forma que mais honesta a gente tem com a gente mesmo de ser aquilo que a gente quer ser. Né? Então, quando a gente libera todas essas camadas, né? Porque você imagina, você nasceu, desde a barriga da sua mãe já veio a projeção, é menino ou é menino? Vai gostar azul, de futebol rosa? ou de boneca? Vai ser advogado vai ser isso ou vai ser aquilo? Aí a criança nasce, já frustra, porque não era o que um dos dois queria. Aí depois vai crescendo, enfim, você vai colecionando tantas camadas ao longo da sua vida, que você chega na sua vida adulta, realmente, o mundo não te dá alternativas a não ser você realmente, muitas vezes, sofrer. Então, como a gente pode cuidar para que esse sofrimento não seja aquele sofrimento que te leva lá para baixo, que te leva para escanteio, que te faz sair do protagonismo, talvez, da sua vida, e sim seja um sofrimento de aprendizado, do tipo, tô sentindo uma dor aqui, então quer dizer que tem alguma coisa que eu preciso olhar. Isso mesmo, certo? Sabe as palavras, porque assim, a dor te fala, tem alguma coisa que não vai bem, então você precisa prestar atenção. Exatamente. E olha, vou te contar uma coisa, você estava falando exatamente dessa linha de conduta da gente entender desde o nascimento, que bom que gente, como é bom falar com gente inteligente, não que as pessoas não sejam inteligentes, mas é quando você saboreia o pensamento da pessoa, e você é uma pessoa muito inteligente, que você traz isso com uma leveza, uma tranquilidade. Eu aposto que as pessoas, quando estão no fórum, estão nos seus trabalhos, devem ficar assim, num momento muito prazeroso, num momento muito nutritivo, né? Depende, tem umas pessoas que choram demais. E aí falam que nunca mais querem me ver na vida. Mas daí você tem que falar com alguma empresa que vende lenço de papel, né? Até na crise. Pois é. Mas olha, o que eu queria trazer é o seguinte, que assim, essa coisa das frustrações, do abandono, porque assim, desde pequeno a gente tem um momento de traição, frustração, abandono, que não é uma coisa que é proposital. Porque a sua mãe, por exemplo, quando ela foi trabalhar, ela estava vislumbrando algo que pudesse nutri-la e ao mesmo tempo pudesse
reverberar para você, também, nutrir vocês. Mas emocionalmente não foi o que você sentiu. Então, quantas atitudes que às vezes a gente toma e as pessoas tomam, que simplesmente assim, a gente não consegue medir o impacto. Não. Mas eu acho que quando a gente tem uma nova consciência, que é muito do que você fala, é quando você dá um tempinho e você para pensar um pouco se aquelas atitudes, qual o impacto positivo ou o impacto de transformação, não vou nem chamar de negativo, de transformação, pode ser interpretado pela outra pessoa. Exatamente. E só de fazer isso já é saudável, né? Já é saudável pra gente, né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós primeiro temos a necessidade de sobrevivência. Então, se você for olhar para você, para sua jornada, como uma pessoa que está buscando um pouco mais da vida, o primeiro de tudo é como você vai sobreviver, se alimentar, você vai morar, como você vai ter essas necessidades básicas supridas. Depois que você consegue entender que isso já é um movimento contínuo na sua vida, aí você começa a ir então para a área do relacionamento, das relações, para que você entenda quem é você dentro de uma relação. E então você começa a ir para os níveis de transformação. Então, a gente também, se você for olhar pelos setênios, que são de 7 em 7 anos... É verdade, da antroposofia. Se você for olhar os 7 chakras, do básico até o chakra superior. Então, tudo isso são movimentos que mostram, até na nossa história, de que nós temos fases enquanto ser humano. Sabe também. que, assim, no mundo corporativo, as pessoas gostam muito daquela pirâmide de Maslow. Fantástico. E só que eu tenho uma interpretação diferente. Porque, ok, você olha lá para as necessidades, como você trouxe, mas eu fiz uma brincadeira com o nome do Maslow. Eu chamo ele de Maslow. Mais devagar, gente, não tem pressa, vai devagar, vai passando por essas fases. E tem a teoria U. A teoria U é maravilhosa, né? Que quando você chega ali na beira dos 45, 50 anos, você começa a entender que a vida não é só aquele afã de energia, mas você está mais sedimentado, você tem mais experiência e você consegue ver as coisas de outra maneira. E tem na antroposofia, que você estava falando dos setênios, né? A gente pode falar também do... Como é que chama aquele trabalho que se faz? Ai, gente, eu fiz, como é que chama? Você faz uma relação das idades e você vai... Gente, mapa astral, não é mapa astral. Peraí, vai vir. Sopra no meu ouvido é o biográfico. Biográfico. O biográfico é um trabalho da antroposofia que é maravilhoso. Você faz um estudo desde o seu nascimento e com todas as fases da sua vida e você começa a ver que em determinadas idades você tem uma relação muito próxima ao que você viveu na infância. Então, assim, é um V, assim. É muito legal, é um trabalho maravilhoso. Bom, tem tanta coisa, né? Você comentou sobre a pirâmide de Maslow, nesse último fórum que a gente fez, agora 2019, o Fórum da Nova Consciência, a gente trouxe o Richard Barrett, que é um cara que ele meio que amplifica um pouco a visão de Maslow para esses níveis um pouco mais superiores espirituais. Porque a ideia dele foi justamente essa integração da espiritualidade à consciência mental, o que faz com que a gente sinta que não estamos só nós aqui nessa 3D que ele fala, terceira dimensão, mas sim que existe também a possibilidade da gente se conectar em outras dimensões. Aí parece um pouco Star Wars, tá, a brincadeira toda, só que eu acho que quando a gente olha para isso de uma maneira com a alma e não com a mente, faz muito sentido. Porque sabe quando, por exemplo, você está esperando a ligação de alguém te liga? Sabe quando você está pensando numa música e de repente essa música toca no rádio? De alguma forma a gente está cocriando tudo gente, isso. A gente viveu, porque eu fiquei assim, eu falei assim, eu quero conversar com o Guba. Aí o Carlos falou assim, sabe, eu fui fazer uma entrevista com o Guba. Eu falei, então, me passa o telefone dele. Liguei e a gente tá aqui. Assim, um transmimento de pensação. Papum, entendeu? Mas sabe que o Star Wars, você falou... Que olha que pra mim o Spielberg e o outro lá, o São Jorge todos Lucas, conectados. Tudo plugado com os meninos lá de cima também. Porque o que é o mestre? Pega aquele capítulo, não sei se é no segundo ou no terceiro da trilogia, quando o Yoda tá conversando com o Luke Skywalker, que ele fala, libera sua mente, né? Não é, ele ficava preso, não, você tem que soltar a sua mente para você poder, é o que você falou, exatamente, né? Você falou isso, né, no começo da nossa conversa, você falou quando você se abre e você realmente, né, tá coerente, conectado, simplesmente aquilo vem, a informação vem porque tá aqui. Gente, tá e aqui. Posso falar, eu vi isso na minha vida profissional, porque claro, você faz uma transição de carreira. Eu era líder de uma empresa voltada para seguros. De repente, eu me entendo como um ser humano que quer trabalhar com cura emocional, cura espiritual, quer ajudar as pessoas a promover essa nova consciência e divulgar isso para o mundo.
E o medo? E a insegurança? E vão me achar louco? E vão me colocar na caixinha do hippie louco? Você entendeu? Então, Vavá, pra mim foi assim uma história que eu tive que também desconstruir muito a minha própria imagem. Só que quando você faz isso e você libera a expectativa do próximo, é como se as coisas aconteceram assim da maneira como tinha que ser e tudo vibrou nessa harmonia. E quando isso acontece, você fala, realmente, eu estava com medo à toa, ou eu não estava confiando em mim mesmo. Em você mesmo. E olha, você trouxe a palavra que eu gosto de falar para todo mundo, que é o medo. Eu fiz uma sigla, né? Eu e o Caruso, a gente fala muito sobre essa sigla. A primeira sigla que é a dor. Dor, a gente fala que é desvio ostensivo repetitivo. Porque a dor, ela te desvia da sua atenção. Total. Né? Por isso você tem que acolher a dor. Porque se tem alguma coisa que está te desviando, você tem que parar e olhar. Se você continua na dor e só reclamando, você não consegue entrar na linha de novo. Você descarrilha o trem. Eu tenho um pessoal pra te apresentar, viu? Então. Uns grupinhos bons aí pra te apresentar. Então, a dor é desvio ostensivo repetitivo, porque fica repetindo. Sim. E quanto mais você olha pra dor, mais ela fica. E quanto mais você quer sair da dor, mais ela fica. E quanto mais você quer sair do pensamento, mais ele fica repetindo. Total. Então você tem que... Respira, senão você pira. É isso. E o medo, a gente também fez uma sigla. Medo, se a gente colocar as palavras como um acróstico, fica: meu envolvimento determina oportunidades. Porque diante daquilo que te dá medo, é do desconhecido. Se você para e você começa a fragmentar aquilo, você entender as partes daquilo que está te fazendo ter medo, você começa a diluir esse medo. Você começa a perceber que aquilo é feito de partes e que você não precisa ter medo do todo. É como gente que tem medo de falar em público. Sim. Aí quando, né, o Caruso, que tá sempre no palco e tal, ele falou que uma professora dele, a Miriam Muniz, que, nossa, da antiga, lá da época do Teatro de Arena, ela falava assim: Caruso, olha pra plateia, só tem uma pessoa te olhando. Ou umas pessoas te olhando. Gente, olha que coisa. Não, porque é verdade. Não é um monstro de 200, 300 pessoas olhando pra você. É cada indivíduo, na sua história, nas suas emoções, olhando, ouvindo e se nutrindo daquilo que você está falando. É isso. Quando a gente consegue separar, e não sei se é o Einstein que falou isso, quando você pega o todo e você separa em partes, quando você volta com ele, ele é maior do que aquilo que você tinha visto. Então faça isso com você. Então por isso que é tão legal a gente falar de nova consciência, né? Por isso que eu tô com esse menino lindo, entendeu? Porque olha quanta coisa rica que você traz para as pessoas poderem refletir nas suas vidas. É maravilhoso isso. Com certeza. Acho que de alguma forma eu uni um pouquinho toda a minha história de comunicação, sou publicitário de formação, não entendi porque eu virei publicitário. Depois das contas, hoje eu entendo que de alguma forma eu tinha que ter feito tudo o que eu fiz, ter tido toda essa trajetória para poder também comunicar um pouquinho disso, porque o mundo está pedindo pessoas jovens, velhos, quem for corajosos. Foi a receita do seu bolo para poder virar o jogo, porque a gente não aguenta mais sofrer, a gente não aguenta mais viver nesse mundo de tanta coisa que a gente só liga a televisão, só vê coisa ruim. É verdade, gente. Eu falo assim, olha, eu vou sempre lembrar de uma cena. Eu gosto muito de caminhar. Hoje eu tô morando lá em Itatiba, eu sou vizinha lá do Caruso. Achei lá uma casinha bacana, tô lá, porque eu viajo muito, mas eu gosto de um lugar tranquilo. Todo dia eu caminho, e eu caminho do lado de um rio, que chama Rio Jacaré, que tem lá. Aí você tá andando, aí chega uma hora que tem um lugar lá que tem a Sabesp, né? Aí tem uma Sabesp linda, toda não sei o quê. E aí o rio tá assim, atravessou a rua, tá o rio. Quando você vai andando e vai fazer a curvinha, tem uma placa escrito: favor não jogar lixo, porque é área de manancial. Aí você anda mais um pouquinho, tem uma ponte, tem aqueles canos enormes, sabe, de liberação d'água, e sai uma água preta. Esgoto. Eu falo, gente, então como é que é esse negócio, né? O que é que eu tô jogando pra dentro da minha vida? Exato. Então, assim, se você tá na sua casa, você não deixa... A pessoa foi lá, fez o número 2, e você não deixa a tampa aberta e a porta escancarada. Porque vai ficar tudo fétido. Exatamente. Agora, você liga a televisão e assiste um programa de violência, ou pega... Sabe, eu falo pras pessoas, pega um jornal qualquer, pega uma folha de papel, faz um risco no meio e começa a colocar assim de um lado. Notícias positivas, notícias ruins. E ver quantas você vai marcar de cada lado. Exatamente. Você tá com uma latrina eletrônica aberta, exatamente, né, exatamente. E você consome isso. E de alguma forma a gente foi criado a consumir isso. É verdade. Criado a consumir notícia ruim, criado a consumir beleza em excesso.
criado a consumir beleza estética, Beleza, né? eu A sei. necessidade da Nossa. estética para você cumprir um padrão social. E aí você vibra nisso. Qual que é o resultado? É você repetindo os mesmos padrões. É verdade. Não é? Então acho que também é uma questão de você criar consciência quando você olha para dentro, que é o que eu acredito, quando você vibra no autoconhecimento, quando você busca encontrar a sua essência, você limpa todas essas camadas, você tira as expectativas de quem um dia pode ter tido expectativa sobre você e você se mostra para o mundo da maneira excêntrica que você é e que você veio. E aí é um processo de aceitação, né, Guba? Aceitação. Se aceitar. Aceitação. Como é. E a pessoa que se aceita, ela aceita o outro. Não tem julgamento, não tem preconceito, não tem racismo, não tem homofobia. A pessoa que se aceita, aceita o outro da maneira como é. Dentro de qualquer ambiente, seja corporativo, organizacional, político, e assim vai. E aí a gente constrói um mundo melhor, quando a gente tem um pouco mais de amor próprio, aceitação. Então, não tem receita de bolo, não adianta a gente querer fazer com que o outro mude a cabeça. É verdade. Adianta a gente querer que o outro se ame. Quando a gente vê alguma coisa que a gente não gosta no mundo, a gente tem que desejar amor, tem que desejar que essa pessoa, em algum momento, ela se aceite. E olha como as palavras são importantes, porque quando a gente traz uma palavra positiva, eu sempre falo, escolha as palavras que você vai usar para qualquer situação que você vai viver. Perfeito. Porque uma palavra pode deixar a pessoa lá embaixo, ou ela pode simplesmente florescer na sua frente. Perfeito. Então é importante, isso que o Guba está trazendo é tão importante, gente, entendeu? Assim, que fique aqui eternamente esse vídeo rodando, sabe, e compartilhando para os lugares, assim porque seja. o que a gente está falando é simplesmente uma forma muito honesta, é para você se amar do jeito que você é e você estar sempre pronto para ajudar o outro quando o outro também ele pedir a sua ajuda, né? Não saia por aí querendo ser Madre de Salvador, Calcutá, porque assim, mesmo Madre de Calcutá, ela estava pronta para ajudar, mas ela não Servir. saía se intrometendo, querendo servir a todo mundo, Exato, servir a todos, né? exato. Então é muito importante isso. Bom, e agora, para dar uma fechadinha, porque a gente não ficar aqui horas aqui com ele. Na verdade, morra de inveja, que eu ainda vou tomar um cafezinho com ele, mas eu preciso trazer aqui para o fechamento. E aí a minha pergunta que eu sempre falo. Como vocês sabem, eu falo sobre trocador por bom humor. Primeiro eu gostaria que você me falasse, né, e claro, respeitando todas as suas emoções, mas assim, uma dor que se transformou em bom humor. Tem na vida do Guba? Nossa, tem várias. Tem várias. Eu acho que o meu... Então traz essas... Traz várias. Traz várias. Eu acho que o próprio... Bom, eu entendi que eu poderia ser uma pessoa que ajudava outras com a minha dor. Então, quando eu senti muita dor, eu falei, tem alguma coisa de muito errado comigo. Só que aí quando eu fui avaliar o que tinha comigo, eu percebi que não era comigo. Eu percebi que era no sistema como um todo. Eu percebi que era na minha família. Eu percebi como era na forma que eu aprendi a ser gestora, a forma que eu aprendi a liderar. Eu aprendi na forma como eu me relaciono com as pessoas. E aí eu falei, pera lá, se eu aprendi isso, veio de algum lugar. Se veio de algum lugar é porque alguém já criou isso no passado. Agora, o porquê que eu não posso criar um novo? O porquê que eu não posso dar um passo à frente e eu não posso realmente criar empresas espiritualizadas que se olham no olho e que amam ao próximo? Por que eu não posso criar um relacionamento sem expectativa? Por que eu não posso criar um movimento onde a gente possa, de fato, se entregar ao próximo sem esperar nada em troca? E sem ficar essa coisa que todo mundo fala, abraça a árvore, isso, aquilo, sabe? Não, tá aqui, tá vivendo. Eu sofri, eu tô vendo outras pessoas sofrerem. Não tem por que a gente ficar tapando o sol com a peneira. Tá na hora de fazer mudança, tá na hora de mudar. E nessa dor, eu me tornei uma pessoa que hoje, no meu título, entre aspas, é de terapeuta, é de empreendedor social, é de criador de eventos de conexão, mas de alguma forma eu transformei toda essa dor, apaguei praticamente o meu histórico e o meu currículo profissional, que era de administrador, de projetos, de publicitário, para me transformar em alguém que faz de fato a mudança por outras pessoas no mundo. Então, tudo somou para que hoje eu pudesse ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, o meu maior conselho e o meu maior pedido para as pessoas é: pegue todo o conhecimento que você tem e não ache que você, de alguma forma, não possa ajudar o outro. Ajude da forma que você pode, ajude da forma que você tem, sempre respeitando os espaços do outro, sempre respeitando o olhar do outro. Quando a gente começa a criar essas conexões, a gente sente. Não precisa de método, não precisa de programa, não precisa de processo. É sentimento, você sente. E nós deixamos de sentir.
Hoje as pessoas que me procuram porque deixaram de sentir. Eu não sinto mais, eu só penso, eu só racionalizo. Como eu faço para sentir de novo? É verdade. Isso, de alguma forma, me entristece, mas me mostra e me prova todos os dias que eu tenho que levantar essa bandeira. Entristece, mas te motiva. Quer dizer, da sua dor, o bom humor é isso. Porque para quem não sabe o que é humor, e eu vou rapidamente falar, humor é uma palavra que vem do grego, de humores, né, que lá na antiga Grécia, os humores eram os líquidos essenciais do ser humano. Certo. E os médicos daquela época, eles percebiam que as pessoas, quando elas comiam alguma coisa diferente, o sangue e os outros líquidos ficavam mais ácidos, mais básicos, e isso tinha uma alteração dos humores. Só que isso mudava o comportamento da pessoa. Então, quando eu falo bom humor, quer dizer boa saúde. Total. Então, isso que você traz é exato, você sentiu uma dor, você foi buscar primeiro a experiência, olha, essa é a responsabilidade e comprometimento. Primeiro você foi trabalhar você entendeu como funcionava, e nem por isso fez disso uma fórmula, um método para outra pessoa, mas te deu a sensibilidade de poder criar formas para que as pessoas dentro de um ambiente seguro pudessem encontrar, lidar com a sua dor e transformar essa emoção num outro comportamento. Exatamente. Que é bem humorado. E posso contar, Vavá, de alguma forma, assim, até quando eu comecei nesse processo de ajudar as pessoas, eu queria muito ser igual aos outros. Eu queria muito seguir o mesmo padrão da palestra, sim, do treinamento, do cuidar, do mostrar. E eu falei, peraí, não tá conectando. As pessoas não estavam se conectando comigo, eu não tava sentindo aquela emoção. Não era a forma que diria, né? Não, eu tava assim, eu tava repetindo novamente o padrão que eu fui ensinado. Uhum. E só quando eu comecei de fato a ser o mesmo, que eu fiz o Fórum da Nova Consciência e falei assim, eu vou falar sobre espiritualidade nas organizações. Juro por tudo que é mais sagrado. As pessoas falavam assim, Gu, muito bom, mas eu não sei se vai dar certo. Gu, muito legal, mas ai, será? Não sei. E o que é esse certo? Pois é. O que é o certo e o errado? Pois é. E assim, eu sempre falo, qualquer palavra que vem de uma pessoa, inclusive da nossa, eu chamo isso de transbordar. Em algum momento do fórum, quando a gente estava criando o fórum, eu perguntava para as pessoas o que elas achavam sobre falar sobre espiritualidade dentro das empresas. E muita gente falava, ai, não sei, será que vai rolar? Será que é isso mesmo? Será que é esse o tema? E muitas vezes as pessoas colocaram como se não tivesse uma visão clara do que era e sentiam que talvez não daria certo, né? Então, mas como é essa coisa, é incrível, né, isso que você está falando, porque a pessoa vira para você e fala assim, primeiro assim, o que é o certo, o que é o errado, né, para outra pessoa, aí, ou para você, daí a pessoa vira e fala assim, ai, Gu, que legal, mas olha, eu não sei se vai dar certo, quer dizer, a pessoa, ela fala o que legal porque ela gosta de você, sim, aí ela fala, quando ela vai pegar o certo, ela pega aquilo que você está criando, que você está desenhando, ela põe dentro de um cenário que não é o dela, mas ela se imagina se fosse, pra ela não faz sentido, aí ela devolve pra você, eu acho que não vai dar certo, porque pra ela não daria certo. Exatamente. E você sabe que depois que eu peguei opinião com 3 pessoas, eu defini que eu não pegaria mais opinião com ninguém. Muito bem. E que eu iria ouvir a minha intuição, porque todas as vezes que eu ouvi a minha intuição, magicamente as coisas aconteceram. Magneticamente as coisas vêm. E isso foi o que aconteceu com o fórum. Inclusive o palestrante que a gente trouxe, que foi o Richard Barrett, que eu te comentei, ele veio também de uma maneira muito orgânica. Eu mandei um e-mail pro instituto dele perguntando sobre um evento, ele mesmo me respondeu, e eu consegui trazer um cara da Inglaterra que é um psicólogo fantástico, que fala sobre os níveis de consciência, e que virou meu amigo ali, a gente conseguiu trazê-lo para contar de uma maneira mágica. Olha que delícia. E as pessoas não acreditam, porque, gente, olha o seguinte, tá? Eu sei que o Guba não frequenta terreiros, tá? Não. Com assiduidade. Não. Na realidade, eu não tenho nenhuma crença religiosa, nem sigo nenhuma doutrina. Tá? E tudo bem para quem tem a crença religiosa, não tem problema. É um caminho. Mas ele trouxe um detalhe que eu quero te falar, que na medicina a gente precisa trazer, meus amigos médicos, meus amigos da medicina... Sim. É importantíssimo a gente também saber, quando a gente tem autoconhecimento, a gente ouvir a nossa intuição, porque a intuição, os neurocientistas que expliquem da forma que for, o fato é que existe sim, eu acredito, que existem outras frequências, é como se fosse um rádio, que está numa... Quando a gente fala outra dimensão, eu gosto de falar para as pessoas não se assustarem, eu falo, olha, é outra frequência, outro rádio, você está ouvindo lá, sei lá, uma rádio, de repente você mudou lá, fez... Aí chegou numa outra, e chegam as informações.
Então, da mesma forma que as pessoas escolhem, você escolhe aí ouvir o rádio que você quer, a música que você quer ouvir sertanejo, você quer ouvir os batidão, você quer ouvir música de fisioterapia, tem aquelas rádios de música de fisioterapia, sabe? Você coloca, você fica lá assim, que me dá um faniquito, um negócio agitada, né? E aí, nessa frequência, vem a intuição. Sim. E graças a Deus, e não é à toa que você está fazendo isso, abençoado é o teu trabalho, que você está trabalhando com o teu coração, conectado com a tua mente, isso é a coerência. Por isso, se você está na dúvida, você tem que se aproximar de pessoas como o Guba, como a doutora Vavá, como o Caruso, como a Dani, como várias, o Juliano Posati, essas pessoas que de alguma forma olham para a vida com amor. Sim, é isso que a gente tem. E estão que ter. criando isso. Exatamente. Porque uma coisa é você olhar a vida com amor, mas você ficar naquele momento só seu, no seu mundo, que também é muito importante para você se conhecer. Mas quando você conhece pessoas que não só vibram no amor, mas que criam a realidade do amor, te dá a possibilidade de viver aquilo e olhar para alguém que fala assim, caraca, tem chance. Tem chance da gente mudar, tem chance da gente ter uma vida melhor. De tudo aquilo que a gente não gosta. Pensa qualquer coisa que você não gosta no mundo. Não gosta da guerra, não gosta da fome, não gosta da tristeza, não gosta da pobreza. Tudo isso tem chance se a gente passar a amar. Hoje a gente vive, infelizmente, numa situação e numa vida que a gente mal conhece a pessoa que mora do nosso lado, os nossos vizinhos. Mal dá bom dia no elevador. Não, mas nem na rua. Quando eu ando em São Paulo, eu faço um sorriso, a pessoa fala, louca, passando do meu lado! E, gente, quando eu caminho, eu abro o sorriso, eu falo bom dia pra todo mundo. Se tem 2 pessoas, eu falo bom dia, bom dia. Se tem 3, eu falo bom dia, bom dia. Se tiver um grupo, é bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por quê? Porque assim, gente, a gente não tem que economizar a humanidade. Gente, assim, o ser humano é um ser maravilhoso para poder, sabe, assim, a gente se conecta muito rápido. É que a gente quer ser interessante, né? A gente quer se colocar num papel de não vulnerável, de estar sempre à frente de alguém, porque infelizmente foi assim que nos ensinaram. É verdade. O próprio sistema de ensino, Vavá. A gente tem que ser o primeiro para passar na faculdade, a gente tem que estar lá na ponta para ser alguém. Nossa, nos Estados Unidos é uma guerra isso, você tem que ser o primeiro, the first. Exato. Então, enquanto a gente também não repensar em todo o modelo, e tem muitos projetos legais. Tem. Muitas coisas que precisam ser comunicadas, que precisam ser levadas para mais gente. Um dos objetivos do fórum é esse, a gente unir pessoas que têm projetos muito bons, já acontecendo no mundo, para travar mesmo essa batalha de conseguir algo diferente, de movimentar. Nossa. E uma coisa que a gente descobriu, não adianta você só ser o zen, o holístico, o estar pensando no integral, no pensamento integral, se você não realiza. E para realizar, muitas vezes a gente precisa jogar o jogo. E jogar o jogo significa bater de frente e falar assim, sim, essa parada funciona e eu vou te provar por A mais B que funciona. É verdade. É verdade, assim, eu concordo com o que você falou, e assim, quando a gente fala de integral, e tem um trabalho de um filósofo, eu esqueci o nome dele agora. Ken Wilber, ele tem, né, o integral, que é maravilhoso o trabalho, sim. É meio capcioso, né, porque é cabeçudo, assim, né? É cabeçudo, né, mas enfim, eu falo que, né, que eles desenham o ET, mas os ETs daqui na planeta, eles dão uma apertadinha na cabeça pra parecer que é gente, né? Ken Wilber é um. Mas o Ken Wilber é um. E assim, e tem outros cabeções que também passaram, por exemplo, eu estudo muito essa questão da anatomia emocional, então eu estudo muito Kelman, para quem não quer saber, tem um livro que chama Anatomia Emocional, né, Stanley Kelman. Ele estudou o trabalho do Reich, que foi aluno e o Reich trabalhou com o Freud, só que o Freud era cabeção, tanto que você pegar uma foto dele, ele é cabeção mesmo. Cabeção, e o Reich, ele trabalhou toda a parte corporal e que está integrado. Sim. Então assim, a gente começa a olhar também para quem foram as pessoas que mexeram, se a gente pega o Einstein, se a gente pega, né, enfim, todos os grandes inventores, o Graham Bell mesmo, né? Quer dizer, imagina, só o Graham Bell, cabeção, como é que ele lidava com as emoções dele? Eu fico me perguntando como que essas pessoas que fizeram a diferença na humanidade lidavam com as suas emoções, lidavam com tudo isso que a gente está falando, com as suas dores, né? E eu acho muito bacana isso que vocês trazem, que você vai trazer para o fórum, dessa miscigenação de conhecimento e de pessoas, porque o papel do Vem com a Vavá também, gente, é esse, é trazer pessoas diferentes de outras áreas que tragam algo que possa te nutrir. Então assim, quando o pessoal fala, Vavá na internet tem que ser rapidinho. Não, tem que ter conteúdo. E o conteúdo está aqui. Está aqui, né? Está aqui, né?
Guba, que prazer imenso de te receber. Eu ficaria aqui há horas, eu faria assim uma Netflix de 48 capítulos. Só falando, né? Só falando assunto, e a gente deixando toda essa energia bacana, né, da gente estar aqui nesse lugar. Eu te desejo mas muita saúde, muita energia, que você sempre encoste e encontre pessoas que te desafiem, Sim. mas que também as pessoas elas construam, que elas despertem e que você continue a tua caminhada de despertar, porque a minha também é essa, de ficar despertando, e você que está assistindo o Vem com a Vavá, que você desperte para uma nova consciência, porque não dá mais para voltar atrás. E eu garanto só uma coisa, aqui desse lado é muito gostoso. É muito bom. É bom. bom demais. A gente tá? sofre às vezes um pouquinho, mas mas tudo muito bem. bom. Mas do outro lado também sofre, né? Sofre, né? Tá Então, tudo assim, certo, falar assim, tá a tudo gente certo. vai nessa. Eu mesmo. costumo dizer que muitas vezes pra gente a sombra ela é só ausência de luz. Então quando você se aproxima da luz, de alguma forma você também afasta a sombra. Então esteja próximo também de pessoas e conteúdos que te enriquecem no coração. É verdade. Que te tragam coisas boas pro seu dia a dia. Eu adoro. Agora você trouxe um insight pra Vavá. Vavá Insight! Vavá Insight é o seguinte, você falou da sombra, e é o seguinte, se você tá com uma sombra muito grande, é porque você está precisando chegar mais no teu centro. Ao meio-dia, o sol está bem em cima da sua cabeça e a sua sombra fica pequenininha. Então, né, tem como você lidar e aprender. Então agora chegou a hora de você falar como que as pessoas encontram o caminho perto de você para poder começar a experimentar esse gostinho da nova consciência. Eu quero que você conte onde que as pessoas te encontram, como o fórum, né, vai acontecer esse ano também, né? Sim, a gente é um fórum que acontece todos os anos. Ele não tem data ainda porque a gente ainda vai começar a movimentar, mas logo eu falo para a Vavá e a Vavá publica para vocês. A gente vai publicar. Mas é um fórum, chama Fórum da Nova Consciência, um fórum onde a gente procura trazer para lideranças a autoconsciência e também o desenvolvimento humano. Especificamente para a liderança, porque a gente fala que todos na realidade são líderes de si, mas também se desenvolvem outras pessoas ou projetos, precisam estar ali envoltos com outros projetos e pessoas que fazem também o bem à humanidade, porque também é um movimento, um fórum onde a gente quer que essa nova consciência se encontre, se reúne, essa tribo se reúna, para poder promover junto. Então, para quem está buscando algo um pouco mais para liderança corporativo, Fórum da Nova Consciência é o lugar dos projetos. É o must. É o must. Para quem está buscando um pouco mais de reconhecimento pessoal, um pouco mais de desenvolvimento pessoal e também integração da espiritualidade com o autoconhecimento, aí o Retiro ECOA, do Instituto ECOA, que é o que promove todos esses movimentos, seria o mais indicado, porque eu também estou lá fazendo isso pelas pessoas e recebendo todo esse amor e doando também. E tem um site lá, então? Tem um site, institutoecoa.com.br, Instagram, Instituto ECOA, ECOA é igualzinho, porque a gente diz que tudo que a gente ecoa é o que a gente tem dentro para emitir, né? Então a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E o Fórum da Nova Consciência no Instagram também. Viu? Então, assim, todos esses contatos, tá? Olha, eu vou deixar escrito aqui, tá? Antes de terminar o vídeo, eu vou colocar aqui, né? Do Instituto ECOA, do Fórum da Nova Consciência e do Instagram também que você falou, que é o Fórum Nova Consciência do Instagram, isso. Tá? Então, assim, lá você vai conseguir achar materiais, vídeos, enfim, tem informações que você vai poder saber. E eu te convido a você buscar também na internet, busca o Fórum da Nova Consciência, mesmo do outro ano, da outra edição, porque tem, com certeza, aparece, com certeza, tem ali os palestrantes, com certeza. Lá no né? site do Instituto ECOA a gente Tem o histórico de todas as palestras, inclusive as palestras resumidas desse cara que eu falei aqui pra vocês, que é o Barrett. Aí tem o Pedro Ivo, João Paulo Pacífico, uma galera muito do bem falando sobre liderança consciente, liderança feminino, sobre liderando com alma, sobre o amor nas corporações. Enfim, gente, é conteúdo que não para mais. Maravilha. E quem sabe, né, eu já jogando um charme pro Guba, quem sabe, doutora Vavá numa com dessas, gente, a doutora Vavá tá lá no meio da fotinho das coisas, pra gente falar de alegria, falar de como transformar a dor em bom humor e colocar humor. Porque lembra-se, né, tem que lembrar, né? Aonde tem bom humor, a vida vai a seu favor, né? A vida vai. Então, Guba, muito obrigado, meu amor. Adorei essa entrevista. Opa, fez um barulhinho, gente, a safada, ele tá testando minha repaginada, mas tudo bem, eu sou sexoterapeuta, eu também liberto fácil. Gente, então, olha,
Guba para vocês aqui. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. Vai lá visitar os canais dele, tá? E se você for proctologista, não vai visitar nenhum canal. Mas se você não for, vá visitar. E abra-se para esse novo momento, essa nova era da nova consciência, porque com certeza você e os que estão perto de você só vão ter bons frutos. Então, continue com Vem com a Vavá e lembre-se, se você quiser o livro Trocando a Dor por Bom Humor, você pode deixar um comentário, tá? Eu quero o meu, hein? Deve lançar, vai autografado, né? E assista as outras entrevistas que a gente já teve e se prepare, porque vem mais por aí com a Vem com a Vavá. Então, Guba, muito obrigado. Querido. Tá chegando a chuva, gente, abençoada hoje. Tchau, um beijo. Até mais. Adorei. Tchau. Tchau, gente.